dia a todos. Eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui na sexta-feira para mostrar mais um livro, no caso vão ser dois livros, o que a gente chamou de Sextou com Livros, né, aqui no canal. Esses livros assim são interessantíssimos porque eu tenho uma relação muito forte com o autor, né? O autor desses livros chama Gilmar Chaves. O Gilmar, ele é um amigo meu de infância, da época que eu estudava no Colégio Cearense, ainda em Fortaleza, Ceará. E a gente tinha por volta de 13, 14, 15 anos por aí, tinha um grupo de jovens que a gente frequentava e a gente fundou, na verdade, né, junto com outros amigos da Igreja Católica. E assim a gente fez uma amizade muito forte. Eu me lembro que na época a gente produziu um jornal, olha que coisa doida. A gente produziu um jornal, eu e ele, né? Basicamente outros amigos também colaboravam, mas mais na frente era ele e eu, né? Fazendo esse jornal, chamava O Chama. Eu não tenho mais nenhum exemplar dele. O jornal era produzido em mimeógrafo, vocês imaginem naquele tempo. Não tinha internet, não tinha celular, não tinha computador, não tinha nada. A gente produzia no cachaçinho que a gente chamava na época, né? E distribuía da escola e distribuía, né, nas ruas. Saía eu e ele distribuindo jornal na rua e outros amigos, né, em banca de revista. A coisa mais interessante é aquelas iniciativas que a gente tem quando é jovem, né, e ficam para a eternidade da gente aqui, né. Então o meu amigo Gilmar, ele se transformou num grande escritor, sabe? Ele é pesquisador mesmo, ele tem vários livros publicados, assim, muito bacana. Ele tem um portfólio, que eu vou botar uma foto aqui do portfólio dele, muito bacana, de vários livros que ele já publicou, né? E muitos, ele é também poeta, né? Livros de poesia e livros infanto-juvenis. Esses dois livros que eu vou comentar brevemente hoje aqui são livros que eu digo de literatura infanto-juvenis, ou também pode ser considerado como quadrinhos, né? Não é especificamente quadrinhos, mas tem alguma coisa a ver porque tem ilustrações, né? Os livros são muito bem ilustrados, né? E assim, a coisa mais interessante que eu podia colocar agora nesse vídeo para vocês sobre esses dois livros, primeiro é A Fábrica do Passado, né? Falar um pouquinho dele daqui a pouco. E o segundo é o Doce Mania de Amar, né? Eu peguei esses dois da grande coleção que ele já tem de livro publicado, Gilmar, e peguei para ler esses dois primeiros, que eu não tinha lido nenhum livro dele, né? Então fiquei assim fascinado, né? Nesse primeiro livro aqui, A Fábrica do Passado, e aí eu sempre começo com o autor, né? A história do autor. Falei um pouquinho de Gilmar, é cearense, né? De Tabuleiro do Norte, e de Limoeiro, também um pouco de Limoeiro do Norte, interior do Ceará. Meu, assim, contemporâneo, né? Que ele é de 1959, então ele tem 65 anos também, como eu. E esse livro aqui, nesse livro aqui, ele tem uma parte inicial, A Fábrica do Passado, que ele faz uma espécie de uma autobiografia, né? Assinado por ele mesmo. Nesse tempo aqui ele assinava Gilmar com Y, né? Com I. Agora ele assina com Y, né? Então assim, eu vou fazer questão de ler, porque é o autor por ele mesmo. Eu achei assim fantástico esse texto aqui, e vocês vão ter ideia de como ele tem a verve poética. Isso é que é o bonito, bacana da obra dele, no meu modo de pensar. E meu grande amigo, eu gosto demais de Gilmar. Então ele diz assim, ó: nasci em Tabuleiro do Norte, como eu disse, estado do Ceará, no ano de 1959, então meu contemporâneo, né? Após conquistar as primeiras passadas, conheci as terras potiguaras, Mossoró, Rio Grande do Norte. De lá voltei novamente para Tabuleiro e, passando por Fortaleza e Jaguaribe, aportei por fim em Limoeiro do Norte, isso que eu falei Limoeiro, com o rosário de histórias com H, né, e histórias com E, que floresceram na minha imaginação. Em Limoeiro embarquei minha infância e envernizei a adolescência no portal de um tempo largo de descobertas. Pesquisei sonhos emergidos no leito do Jaguaribe, o Rio Jaguaribe, né? O maior rio seco do mundo, né? Afoguei mágoas, banhei desejos, molhei meus primeiros poemas, que ainda hoje os trago dentro do peito, e tive a certeza de que o percurso das águas, às vezes, não corre para onde a gente quer. Muitas coisas me aconteceram do Jaguaribe ao Pajeú. Ele cita os livros dele, alguns livros dele, né? Um pássaro urbano, uma oficina de sonhos, um ateliê do cotidiano e agora este Fábrica do Passado. Algumas paixões, alguns amores, muitos amigos e o constante artesanato da literatura. Achei lindo isso, sabe? O artesanato da literatura. Com a lembrança do Rio Jaguaribe escorrendo pela saudade, pela preservação do Pajeú e do Cocó, por toda e em qualquer época
cá estarei debulhando palavras apaixonadamente. Rapaz, isso é poético demais, né? Prosa, poesia e prosa, né? Só esse breve biografia dele, né? Pelo próprio autor, né? E no final ele diz assim, a dedicatória, né? Vamos dizer assim, para quem ele dedica esse livro aqui, ó. Para todos os adultos que se buscam permanentemente e para a criança que ainda não se perdeu em cada um de nós. Então, rapaz, é como eu digo, esses livros não necessariamente são só infanto-juvenil, são para qualquer idade, inclusive para idosos como eu, né? É muito bacana esse livro. Esse aqui, por exemplo, ele foi publicado, está em segunda edição, foi publicado em 1991, imagine, né? E ricamente ilustrado, a ilustração desse livro foi feita por Mário Sanders, né? Então é uma fábula, na verdade, não vou contar a fábula aqui, não tem sentido, mas é uma fábula interessante. Eu até acho que ele foi um pouco de premonitório, eu acho, porque no final é uma história de um funcionário, né, de uma fábrica de brinquedos, não vou contar a história em si, mas no final ele tem uma surpresa muito grande, que se faz um brinquedo, um brinquedo que ele mesmo conta as poesias. Então é um brinquedo que não necessita de ninguém para brincar com ele. Então eu fiquei imaginando se isso aí não seria a IA de hoje, né? Onde a gente está caminhando, né? E foi um pouco premonitório, Gilmar, nesse livro, eu achei muito bacana. O segundo livro que eu li dele agora recentemente é Doce Mania de Amar. Esse livro também é muito ricamente ilustrado, né? As ilustrações dele foram feitas por Laura Bedran, né? Ilustrações de capa, revisão e projeto gráfico, e as ilustrações em computação gráfica e supervisão geral de Beatriz Pimenta. Esse livro é de 1994, né? Portanto 3 anos depois do primeiro que eu falei. E ele também é uma fábula, né? Ricamente ilustrado, como eu disse, e é uma fábula assim, bem simples, assim, mas tão bonita, sabe? Falando sobre o dia, a noite, as passagens do tempo. Muito bacana também esse livro. E tem uma coisa nele que é assim, eu vou mostrar aqui para vocês, que eu não vou conseguir escanear. Uma coisa fantástica. Sabe o que é isso aqui, gente? Isso aqui é a letrinha de um aluno, tá entendendo? Que escreveu o nome de todos os coleguinhas da turma dele. Aqui tem, sei lá, tem umas 15 pessoas mais ou menos aqui, ou mais, entendeu? Que esses alunos escreveram e tem taticando, como vocês viram aí. Ou seja, esse livro passou de mão em mão nessa escola, né? Imagine nessa escola aqui, por todos esses alunos, pela letrinha que está aqui, são alunos assim acredito até de ensino fundamental, né? Que é antigo primeiro grau. Achei bacana demais isso, até falei com o Gilmar, tive a oportunidade que eu tenho contato com ele, de dizer isso, como foi bacana, né, esse livro ter passado nessa escola e eu pegar esse registro. Na verdade eu comprei esses livros, estão tudo esgotados, né? Comprei no estante virtual, não estou fazendo propaganda de estante virtual, mas é porque quando não tem livraria aqui eu vou catar na internet, né? E achei, e às vezes vem livros que não são novos, né? São livros usados. Esses dois, por exemplo, são livros usados. Achei interessante essa coincidência, né? Desse livro que eu peguei, Doce Mania de Amar, ter passado numa escola e ter o nome das crianças lá, cada uma ticada, né? Ou seja, eles leram esses 20, sei lá quantos tem aqui, crianças dessa escola, dessa sala, leram esse livro do Gilmar. Achei isso lindo demais. Também é uma coisa, um evento meio poético, eu achei isso. Merecedor, o Gilmar, de tudo isso aí. Muito bem, gente. Obrigado por terem vindo até aqui. Fiquem em paz. Realmente, esses dois livros são muito bacanas, sabe? E quem quiser e tiver a oportunidade de adquirir, vale a pena, né? Pela internet você consegue esses livros tranquilamente. Obrigado por terem vindo até aqui novamente. Por favor, comente o que desejarem, coloque o sininho para receber as notificações, curtam o vídeo e se inscrevam no canal se não tiver inscrito ainda. Um forte abraço.